Olá pessoas, aqui quem fala é o Bruno Rocha e eu não sei se eu tiro meu passaporte ou se eu preparo meu coquetel Molotov. Buenos dias, muchachas e muchachos! Estou listo para discutir a América Latina de mi coração. Eu sou Felipe, morador do Rio de Janeiro com o coração latino-americano em chamas. Que inveja, bora lá! Alô, eu sou Marcelão aqui de São Paulo. Vamos desmascarar Evo Morales. Eu tô louco pra desmascarar. Essa vai ser boa. Então, pessoas, estamos aqui... É um coxinho enrustido, Marcelão. Estamos aqui hoje, especialmente reunidos para gravar um episódio sobre a América Latina. América Latina em chamas. Para quem tem acompanhado as últimas notícias sobre o nosso continente, temos tido um ano de 2019 bem movimentado, né? Passamos ao primeiro ponto de pauta, onde a gente vai analisar a situação do Equador. O Equador recentemente teve uma onda de protestos fortíssimos por conta da questão da derrubada dos subsídios aos combustíveis, que era algo histórico no país, né? Já era praticado o subsídio aos combustíveis há 40 anos. O Equador, para quem não sabe, faz parte da OPEP, dos países produtores de petróleo do mundo. E uma das coisas que o governo equatoriano fazia era subsidiar os combustíveis. A partir de um acordo entre o governo do Equador, o Lenín Moreno, com o FMI, para conseguir um empréstimo de 4,2 bilhões de dólares, como é o receituário do FMI, né, para a América Latina, é a austeridade, e dos pontos era reduzir custos e aumentar a arrecadação. Então, o que é que o governo fez? Cortou o subsídio aos combustíveis e fez corte de salário, redução de férias e atacou o servidor público, classe trabalhadora, aquela coisa padrão dos governos neoliberais. Isso gerou uma reação social importante e tivemos a decretação do estado de sítio e a transferência da capital de Quito para Guayaquil. Então, cara, você vê que a economia lá do Equador é terrível, né, cara? Não tem esse lance da dolarização, os preços lá já são altos pra cacete. E essa questão do subsídio lá, cara, pega a massa indígena grandão lá, né, cara? Pegou bastante lá o pessoal. Não, então, o Equador é um processo, né? Porque o Lenín Moreno, aquele maldito, né, traíra do caralho. E venhamos e convenhamos, hein? Que nome, hein? Lenín Moreno. Não, morenismo é isso aí, né? Vai tanto à esquerda que depois vai dar a volta e vai pra direita, mas, enfim... Tirando a provocação, cara, claramente, já desde o começo, né, desde antes da eleição, o Lenín Moreno já era um vendido para o Departamento de Estado estadunidense, né? Isso aí ficou bem claro. Ganhou a eleição, botou para fuder em cima do Rafael Correa, que foi quem elegeu ele, né? Que é o ícone do nacionalismo burguês na América Latina. O Rafael Correa era o Ciro Gomes se chegasse no poder, né? E aí... O que acontece? Ele já vinha com várias medidas aí, neoliberais, só que ele é um cara que fez um governo de centro-direita ali, né? Que ao mesmo tempo dava... Porque é um contexto bem estranho, né? Porque ao mesmo tempo ele tem um certo apoio da CONAI, né? Que é a Confederação Indígena, né? Que estavam putos com o Rafael Correa, né? Porque o Rafael Correa era aquele nacionalismo extrativista, né? Que fode com as comunidades tradicionais, que por sinal um dos fatores também de desgaste do Evo, mas é outra discussão. E aí o que acontece? Isso explica um pouco o desfecho também, né? Porque no final se chegou a um acordo com a CONAI. Inclusive, no segundo turno, a CONAI teve uma posição meio ambígua que pôde ser interpretada como apoio ao banqueiro de lá que foi pro segundo turno, Guilherme Lasso. E ela sempre teve um puta papel, ela que comanda as mobilizações desde lá atrás contra o Jorge Quiroga, acho que era o Jorge Quiroga, né? Presidente, foi o primeiro cara que tentou aumentar o preço dos combustíveis e teve aquele puta levantamento, né? Que levou o Lúcio Gutierrez ao poder, que estava à esquerda do Chaves, né? Mas já tem uma tradição no Equador também dos caras ser comprados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. E compraram o Gutierrez na época e ele mandou bala no neoliberalismo e foi derrubado depois.
E aí, o que acontece? Começaram lá a parada todos os caminhoneiros, né? Porque é óbvio que são os primeiros a ser afetados por uma alta nos combustíveis. Só que quando... Só para a audiência ter noção, eu peguei dados em relação a essa proporção do aumento, né? Um galão, porque lá é vendido a galão, a gasolina. A gasolina, ela teve um galão de gasolina, que seria o equivalente a 3,7 litros, custava $1,85 e com o fim do subsídio passou a $2,30. O galão do diesel, que aí afeta principalmente a matriz de transportes e toda a cadeia produtiva, né, que escoa usando o diesel como combustível, subiu de $1,08 para $2,27. Então o galão de diesel mais que dobrou de preço de um dia para a noite. Pois é, aí você imagina como ficaram os caminhoneiros. Só que os caminhoneiros foram os primeiros a regar, né? Eles fecharam o país todo, fizeram greve geral, a porra toda, né? Mas quando o Lenin Moreno resolveu botar o exército pra botar pra fuder, os caras regaram. Só que os indígenas também, né? E assim, vamos entender o que é os indígenas no Equador. Não é os indígenas no Brasil, que são uma força social importante e tal, mas no Equador eles são a maioria, mais até do que na Bolívia. Sei lá quantos por cento da população. E que, né, são quase 100% do campesinato. E aí, eles dependem muito do combustível para transportar as mercadorias, encarece as matérias-primas, etc. E pega no bolso, o negócio ficou caro pra cacete pra eles. E aí, depois da mobilização iniciada, os caras não quiseram parar, não. Só que quando a questão deles é que eles não queriam derrubar o governo, porque quem é beneficiado com uma possível queda do governo é o Rafael Correa, né? Que surfou na onda. E aí, ele tá querendo voltar, já que ele não pode, a reeleição foi proibida, né? No plebiscito. O que acontece? Ele tá querendo fazer a mesma coisa que a Cristina Kirchner. Ele tá querendo voltar, né? E ser vice numa chapa. É tudo que a CONAI menos quer, né? Porque o Correa pra eles é inimigo. Então eles foi vitorioso, né, e tal, até porque para eles nem adianta, eu acho, mais muita coisa derrubar presidente, porque derrubar presidente, eu acho que só o Rafael Correa durou muito tempo, porque lá é meio moda derrubar presidente, né, e o modelo continua o mesmo. Então eles resolveram ali, conseguiram o que queria, que foi derrubar o preço dos combustíveis, derrubar o aumento, só que derrubou, mas o pacote do FMI agora vai ser negociado com a CONAI, que vai ter uma mesa de negociação para eles pactar conjuntamente o ataque. Esse é o nível de peleguismo da confederação, mas que é a direção inconteste ali da parada. Então teve um elemento insurrecional forte, mas diferente do Chile, que a gente vai conversar depois, foi um movimento fortemente controlado pela direção tradicional do movimento. Então, essa questão, se você perceber aí, no Equador, os caras têm uma tradição grande de derrubar presidente, né, cara? Tem uma tradição grande. O correísmo, ele esteve nas manifestações, ele esteve até na tomada da Assembleia. Não foram os setores ligados à CONAI que, por exemplo, tomaram a Assembleia Nacional lá em Quito, né? Foram os setores ligados ao Rafael Correa. Rafael Correa tentou surfar nesse incêndio, mas eu acho que não conseguiu, né? O cara a CONAI manter uma direção firme do processo da luta contra o Moreno, né? O Lenin. Não tem nem como chamar o nome do cara, né? É Lenin Moreno. Difícil. Não tem como escapar da questão. Mas eu acho que foi um processo importante, né? E acendeu o pavio aqui na América Latina, na América do Sul principalmente, né? Eu não sei, assim, se o Felipe chama os caras de pelego, mas olha, foi um processo grande. O Lenin teve que pegar o trem de imperialismo e fugir para Guayaquil, né? Teve um momento que nós não sabíamos onde Lenin estava. Estava na Suíça. Uma estação Guayaquil. Acho que eu vou chamar o cara. Eu não sei se a audiência entende isso aí, que tiver. Todo mundo sabe quem é o Lenin, caralho. Quem tiver. Não dá pra dar risada nessa situação, cara. Porque Lenin ou Moreno, cara, puta
Puta merda, realmente não dá pra quem não sabe, pra quem não sabe, o Moreno, a referência vem de Nahuel Moreno, que era um dirigente da Quarta Internacional na Argentina e que teve um papel importante na América Latina. Então é essa referência. Seriam 2 revolucionários no nome de um cara de um governo de direita no Equador, implementador de pacotes do FMI. Um governo traidor, né? Não é só aquele de direita. Que tem isso, né? O Lenin Moreno se elegeu com o apoio do Rafael Correa e ao chegar no poder, tacou-lhe uma banana e falou, foda-se. É tipo se a Dilma mostrasse a banana pro Lula, entendeu? Não, é grave. Teve a questão da Lava Jato, né, cara? Uma questão regional importante aí na América Andina, que o PT advogou, contaminou todos os governos ditos progressistas na América Latina com esses esquemas da Lava Jato. Isso é uma realidade concreta, né? O PT advogando os interesses da Odebrecht regionalmente. E o Lenin Moreno, cara, aproveitou essas circunstâncias, não saiu do nada e deu golpe e deu um pé na bunda do Rafael Correa, né? Teve esse lance da Lava Jato também, né? Denúncias criminais contra o Rafael Correa, não foi secundário. Por isso ele tá na Bélgica. Exatamente, para não ser preso. Ele não tem condições de voltar. O que era vice dele tá preso, o Jorge Glass. Então, cara, e esse cara aí era um dos contatos da Odebrecht lá. Eu acho que ele tá no departamento de propina da Odebrecht, esse vice. Teve esse papel da circunstância da Lava Jato, nesse processo de ruptura leninística equatorial no Equador, né? A Lava Jato, Rafael Correa bandido, aí pronto, rapaz. Aí começou a queda do Correa, a ascensão de Lenin. Chamou o cara de Lannister, Lannister. Boa. Desse Lannister ao poder mesmo, né, cara? Porque antes ele era visto um cara como um carinha sucessor, tão somente do Rafael Correa, tal, dando sequência. Ele emerge como o cara da moralidade e passa a atacar o pilantra do Rafael Correa. E ele se escora nessa fração da burguesia, porque não foi uma eleição fácil pro Lenin ganhar. Não foi fácil, cara. Foi pau a pau. Havia essa dúvida, cara. Me lembro, havia essa dúvida. Será que o Rafael Correa consegue? Ele já vinha de desgaste já. Ele já vinha atacando, como o Bruno botou nesse lance extrativista, ele já vinha fazendo umas prospecções de petróleo aí no Equador aí que tinha desagradado muito, mexendo com o movimento indígena e muita galera lá. Então ele já tinha uma tendência de queda. Lenin ganha ali na Bacia das Almas, aí vem aquele negócio da Odebrecht e arrebenta o Rafael Correa, né? E o Lenin vai pro outro lado, fala assim, eu não vou ficar aqui pra ser preso também, ser derrubado, porque no Equador as coisas são assim, né? Então, mas já entrando um pouco nessa questão da Lava Jato na América Latina, né, que ela não tá restrita pura e simplesmente ao Brasil, e os impactos dela no contexto latino-americano. Até que ponto, por exemplo, no Brasil, o uso dessa questão judicial, da questão do discurso da corrupção para... Enfim, é aquela discussão que a gente faz aqui no Brasil, né? Sobre criminalização dos movimentos e uma mobilização à direita, né? Como essa discussão da Lava Jato, a questão do lawfare, e como a disputa política hoje, principalmente geopolítica, está sendo feita muito no âmbito judicial. Porque assim, vamos ser sinceros, não existe capitalismo sem corrupção. Em todos os espaços, nos Estados Unidos, na Bélgica, onde for, todas as empresas, grandes empresas que têm grandes contratos, elas estão envolvidas em algum esquema de corrupção. O problema é que hoje em dia, mais do que nunca, a instrumentalização desse discurso para fazer perseguição a parcelas políticas e setores políticos tem sido cada vez mais evidente. Mas assim, ó, vamos tentar fugir um pouco disso, senão a gente vai entrar muito no Brasil, que aí é outro departamento. Tentar entrar na questão do imperialismo, né? Porque não dá para abstrair, né? Essa coisa de espalhar a Lava Jato para a América Latina inteira tem a ver com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também. Toda a influência. E assim, o Poder Judiciário
contrário, na América Latina, né, no restante da América Latina, é outra coisa. No Brasil já não tem imparcialidade, né, e já é bastante questionável. Nesses outros países é qualquer coisa. O processo contra o Jorge Glass, meu Deus do céu, os caras não tem evidência nenhuma, é pior do que o bagulho do Triprex, entendeu? É uma prisão política, assim, deslavada, porque o Jorge Glass era fiel completamente ao Correia. Inclusive, eu acho que essa questão do Evo não aceitar largar o osso e colocar um outro candidato tem a ver com o que aconteceu no Equador também. Tipo, gato escaldado tem medo de água fria, porque o Correia botou um cara de confiança e é uma merda que deu. E só que, assim, a CONAI teve o controle do processo lá insurrecional no Equador, mas até a página 2, né, porque a popularidade do Lenin Moreno foi pro chão, né, tiveram o controle do processo, mas o governo se desgastou muito. Fechando o Equador, ela não tá meia fechada, né, não tá meia fechada. Nós tivemos uma declaração de um importante dirigente da CONAIE dizendo que as massas campesinas e indígenas deveriam montar seu próprio exército. Teve uma resposta do alto comando, do alto mando militar equatoriano, falando que não vai ter nada disso, e o Lenin Moreno ordenou uma repressão, tá correndo já uma repressão importante. O exército aprendeu a lição, né, porque eles deixavam o seguinte, deixar as massas chegar na cidade, começar a repressão. Então eles estão mudando de tática lá no Equador. Então eles estão indo buscar os camponeses lá no pé da Amazônia, no tendo cacetada. O Moreno tá reprimindo a galera, tá metendo cacete, e não é uma questão fechada essa questão do Equador, não tá fechada ainda, nós temos que acompanhar o que tá acontecendo lá, né, esses não processos sabia aí, não. Exatamente, rapaz, ele teve essa questão já teve paradas lá, eles fizeram aqueles desfiles fálicos, teve uma celebração dos paraquedistas lá, né? Os paraquedistas do Equador, e tava lá, o alto mando falou, aproveitou o ensejo e disse que a única força militar no Equador é o exército. E vamos lembrar, né? Vamos lembrar de uma coisa, que quando os caras declararam estado de sítio, os indígenas falaram, então é estado de sítio nos nossos territórios também. E quando o exército e a polícia entraram nos territórios indígenas, eles sequestraram, prenderam os caras. Claro, nós soltamos aqui quando vocês soltar os nossos aí. Então, olha, você viu só, né? Eles têm uma capacidade dual, meter a dualidade de poder ali, né? Assim, isso aqui são territórios nossos, isso aqui são territórios de los banquitos indígenas. Então, é uma situação que não tá fechada lá não, viu, cara? Não tá fechada. Mas eu acho que, assim, na realidade, de todos os processos que a gente vai abordar aqui, tirando os processos eleitorais, que são, digamos, que se encerram, os processos que a gente aborda em termos mais sociais, em termos de mobilizações, não, é um processo, enfim, tá em desenvolvimento e a gente tá acompanhando, a gente tá falando, gravando esse programa em meados de novembro, o processo tá mudando. Por exemplo, eu tava preparando a pauta ontem pra questão da Bolívia, ontem eu já vi que começou uma repressão muito grande na Bolívia, com 8 mortos, 130 feridos, a questão do golpe na Bolívia. Então, provavelmente, quando esse programa vier à tona, as coisas já vão ter se alterado. O que a gente tá tentando é fazer leituras mais de fundos e não só factual, né? Então, para entender o processo latino-americano. Então, entrando na questão do Chile. O Chile, referência histórica na América Latina do neoliberalismo, não só na América Latina, mas no mundo, né? O Chile é um dos primeiros países do mundo a implementar o modelo neoliberal, fruto dos pensadores, se é que assim podemos chamá-los, da Escola de Chicago. E é interessante que esse modelo ele foi implementado justamente durante uma ditadura militar, né? Outro dia eu estava lendo um artigo que eu não lembro de quem exatamente, que como a Escola de Chicago floresce em ambientes ditatoriais. São ambientes não muito afeitos a espaços democráticos, enfim, tudo mais. O governo do Pinochet
que foi aonde que implementou esse modelo neoliberal no Chile, ele existiu de 1973 a 1990, foi responsável por desmontar todo o estado de avanços que existiam sociais no estado chileno, principalmente com o governo da Unidade Popular, do Allende, nos anos 70, e aquele avanço da mobilização popular no Chile. As mobilizações no Chile hoje, elas têm algo de similar, pelo menos no seu elemento de disparar as mobilizações, similar a 2013 no Brasil. A mobilização popular ela se dá a partir do aumento do metrô, né, de Santiago, que daria mais ou menos, eram 30 pesos, daria algo em torno de 20 centavos, fazendo a conversão para o Brasil. E essas mobilizações contra o aumento da passagem, a resposta dos políticos foi acordem mais cedo para pegar uma tarifa mais barata, e acabou que ampliou a revolta popular, se estendendo para todo o conjunto de serviços públicos, né? E um ponto central desses serviços, desses direitos sociais, era a questão da aposentadoria, onde a gente tem dados alarmantes. 9 em cada 10 chilenos aposentados recebem menos que o salário mínimo. 50% da população chilena vive com $562. Para vocês terem ideia, o salário mínimo no Chile é $450, então um pouco mais do salário mínimo. Então, isso em contraste com um país que vem crescendo. Em 2018 teve um crescimento de 4% do PIB, com taxa de desemprego baixa em 7%, inflação de 2,4% e uma dívida pública controlada, né, em torno de 2,5%, 25% que digo, do PIB. Então, é isso, é um país que, enquanto índices macroeconômicos eram uma referência para a América Latina, inclusive para o Brasil, né, o Paulo Guedes sempre citava o Chile nas suas propostas, o modelo de capitalização, que é a Previdência chilena, foi privatizada em 1983 para um sistema de contas individuais, onde cada trabalhador faria contribuições na faixa de 10% do salário, e essas contribuições seriam geridas por fundos de investimento que supostamente dariam esse benefício, essa aposentadoria quando as pessoas forem se aposentar. Só que o sistema de aposentadoria chileno se mostrou, como podemos notar, um fracasso, porque não consegue garantir a renda para essas pessoas quando elas se aposentarem. Em 2008 foi feita uma reformulada nesse sistema pela Bachelet, na época presidente do Chile, para criar um fundo meio que social para dar uma complementação de renda para as pessoas que não atingiam um valor de benefício suficiente para sobreviver. E a partir disso nós temos uma forte mobilização com um movimento de massas muito forte, questionando o presidente Piñera, Sebastián Piñera, e todo o sistema econômico chileno e sua reprodução da desigualdade em níveis bastante importantes. Primeiro que eu acho que tiveram algumas analogias equivocadas quando o Piñera botou o estado de exceção lá, botou o exército na rua e o exército botou pra fuder. Aí pegaram, porque ele tinha um ministro lá que fez parte do gabinete do Pinochet, pegaram o irmão do Piñera, que foi ministro da Previdência, eu acho, do Pinochet e tal, para falar que ele é um fascista, etc. E não é isso. Ele é um presidente de centro-direita, entendeu? Que você tem um exército ali que se manteve praticamente intocado desde a época do Pinochet, né? Com N contradições ali, mas que ele acabou sendo obrigado a recuar. Teve um processo muito impressionante, que não é de hoje, né? Eu acho que é um processo subjetivamente até diferente do Equador, né? Desde 2008 eu acho que vem tendo grandes explosões sociais no Chile, que se politizaram à esquerda, né? Bem à esquerda. Tanto é que a Frente Ampla lá, que eu acho que equivale ao PSOL no Brasil, né? Quase foi pro segundo turno com o Piñera. Quase que a Bachelet não consegue, né? A jornalista lá, que eu esqueci o nome, teve uma votação espetacular. E a Bachelet teve que, pela primeira vez, para governar lá atrás, na eleição anterior, contar com o apoio do Partido Comunista, que era uma associação, né? Lá tem um ódio entre o Partido Socialista e o Partido Comunista histórico, né? Desde a época do Pinochet, que eles rivalizavam ali, que o Partido Socialista era com a prática trotskista na época. Que mudança, né? O que acontece? Essa insatisfação e esses conflitos, explosões sociais, seja dos mineiros, seja dos mapuches, né? Seja dos estudantes, já vinha se acumulando.
E a demanda por uma constituinte tem a ver com acabar com essa democracia pactada, né, que teve desde 1990, desde o plebiscito que o Pinochet se fudeu, e que transitava entre esses dois blocos de poder, né, a antiga concertação, que virou nova maioria, quando tocaram lá, a Bachelet tocou a democracia cristã e botou o PC no lugar, mas que não mudou bosta nenhuma, né? E o bloco de direita, centro-direita e direita, ali do Pinheira e o outro partido mais à direita que tem. Isso explodiu, né? Em mobilizações gigantescas, né? Impressionante, né? Acho que tiveram 1.200.000 pessoas em Santiago na greve geral, e acho que tem uns 6 milhões de habitantes em Santiago. E isso se espalhou para Valparaíso, espalhou para o Chile inteiro, e em processos de auto-organização muito grandes, né? Com assembleias populares e coisas que remontam à auto-organização da época ali do Salvador Allende. E agora, o Pinheiro cedeu muito mesmo, né? Aumentou o salário mínimo, fez concessões também nas aposentadorias, né? A primeira coisa, óbvio, foi derrubar o aumento das passagens, mudou todo o gabinete, o ministério dele, tirou o toque de recolher e o estado de exceção, e agora tem essa parada da Constituinte, né? Que convocou a Constituinte, vai fazer um plebiscito pactado com a oposição, com o PS. Ele já tinha chamado a Bachelet para ajudar antes, que é comissária internacional de direitos humanos da ONU agora, né? E agora pactou essa Constituinte com o PS, né? Vai ter um plebiscito. E só para pontuar que o Pinheira também corre o risco de responder por crimes contra a humanidade diante da repressão que foi feita aos movimentos de massa, né? E foi violentíssima, né? Violentíssimo. Os últimos já estavam vendo que tinha 30 pessoas que ficaram cegas de um olho por conta da repressão. Teve os 20 mortos, tem milhares de presos. E estupros. O exército pinochetista botou pra lascar, né? Botou pra fuder. Só que assim, esse plebiscito aí da Constituinte não foi bem aceito, não. Porque colocaram duas opções. Uma que é a opção do Pinheira, que é fazer metade por um congresso próprio e metade pelos deputados atuais. E outra que é a opção do PS, que é eleger um congresso só para fazer a Constituição. Que é o mais lógico, né? Você ter um congresso constituinte, né? Mas... Uma Assembleia Constituinte. Mas mesmo isso, para a situação atual, é pelegagem, né? Porque o que o movimento quer é que tenha delegados eleitos pelas Assembleias Populares e tal, né? É meio sonho meu, mas, né? Porque agora é um problema, porque o que o PS, e eu não lembro o nome do partido do Pinheira, mas o que eles querem é fazer o clássico lá do Leopardo Tomás de Lampedusa, né? Que às vezes é preciso mudar tudo para manter as coisas como elas estão, né? Então querem fazer uma nova Constituição, claro, que a Constituição atual não garante nem os serviços básicos, né? Saúde, educação, previdência, coloca que nada disso é obrigação do Estado. Então, óbvio. Porque o sistema, depois do processo de redemocratização nos anos 90, com o plebiscito lá que derrotou o Pinochet e tudo mais, todos os governos que se alternaram no poder no Chile, eles não romperam com o modelo econômico, né? Tanto que a Constituição já é uma herdada dessa conjuntura pinochetista no Chile, e todos os governos eles estiveram preocupados em manter essa receita do neoliberal. Então, mesmo os governos, por exemplo, da Bachelet, que supostamente era um pouco mais à esquerda, eles não romperam com esse modelo. Ele se manteve dentro dele e as desigualdades se ampliaram e simplificaram, enfim. Deixa eu só concluir. Não, e esse acordo nem o PC assinou. E a Frente Ampla já denunciou,
E não sei, me parece que não vai ser... As mobilizações já estão um pouco menores, né? Mas ainda estão muito fortes. E é muito complicado reprimir. Então, eu não sei qual que vai ser o impacto disso aí nas mobilizações. Mas, e assim, o PS ele não tem poder nenhum nessas mobilizações. O PC tem algum, a Frente Ampla também, setores, até porque a Frente Ampla inclui setores autonomistas, né? Então, e tem N órgãos que agregam sindicatos, agregam movimentos sociais e tal. Tá todo mundo contra. Então, eu não sei qual que é o impacto que isso vai ter. Eu acho difícil isso parar as mobilizações, mas pode ser que arrefeça, não sei. Ou a gente não poderia ter um efeito rebote como a gente teve no Brasil de setores mais à direita encampar a pauta, já que virou inclusive uma pauta meio difusa, né? Virou questão dos serviços públicos em gerais, dos direitos sociais em geral. Acho que não, hein? Acho que não. Lá eu não vi indício nenhum de participação da direita nas manifestações. Que eu me lembre, né? O primeiro setor econômico a abrir o bico nessa ofensiva neoliberal começada pelo Pinochet foi a questão da educação. Vaucher, essas coisas aí, foi um detonador dessa juventude chilena que vai pra rua. Nós vimos, acho que foram milhares, cara, milhares. 2006, Marcha dos Pinguins. Mas foi muitas vezes que os estudantes foram pra rua contra esse modelo educacional chileno, mercantilizado, inclusive nos governos do PS, da Bachelet, que é uma repressora, ela assim, mandava os carabineiros sentar a porrada. E hoje é alta comissária de direitos humanos da ONU, né? Não, isso aí tem uma coisa que você tem tratado até de maneira individual, o caso da Bachelet, que é vergonhoso nesse período aí, que ela passando pano, ela simplesmente se calou ante a repressão violenta, né? Ela foi pra Venezuela, sentou o pau no Maduro. No Chile, rapaz, ela boca de siri. Literalmente uma boca de siri, não falou nada. Parece que ela foi tomada por toporas, assumiram com ela, entendeu? Levaram ela pra Sibéria quietinha. Mas o primeiro setor foi essa galera dos estudantes. E os estudantes tiveram também nesses catracassos agora, cara. O detonador das coisas foi justamente os estudantes e passou pros demais usuários do metrô. Mas assim, não sei se é difuso, cara, essa questão. Que a questão do serviço público, nós temos que tratar ela. Então, tarifaço elétrico. Você vê que botaram fogo na multinacional lá, um prédio. Não é um prédio pequeno, acho que era um prédio aí, cara, de uns 25 andares, cara. Parecia aquela sugueira parecia que você tava em Caruaru, cara. Eles fazem aquele maior São João do mundo, né? Um fogueiraço que bate no céu. Foi a mesma coisa, cara. Parecia que você tava lá em Caruaru. O prédio da Enel. Adorei a comparação com Caruaru. Não, mas parecia que você tava em Caruaru, mano. O bagulho lá, puta que pariu, o maior São João do mundo, os caras fizeram em Santiago. Passar meio pra cacete. Aí teve esse lance, esse componente energético, a questão da água, cara. Olha como você vê como um processo cruel. O pessoal lá depende da água do degelo, praticamente, pra tomar. São recursos bem findáveis mesmo, a questão da água lá. E você tem um país que é altamente produtor de vinhos, né? Vinhos conceituados, né? Água privatizada, quer dizer, a burguesia extrai essa água em vez de mandar povo. Eles fazem produção de vinho e gasta água pra você fazer a produção de vinho. Vai água pra caramba, entendeu? Privatizado também. A questão do tarifaço nas estradas, pedágio, nós tivemos ao longo do Chile. O Chile é um país que tem uma característica, né? Um país quase 4 mil de uma ponta a outra, mais de 4 mil quilômetros de uma ponta a outra. Você imagine todas essas estradas pedagiadas. Nós tivemos bastantes pedágios, que seria a catraca lá das estradas, né? Queimados. Pra mim, essa é uma questão que não pode ser entendida como difusa. O Estado totalmente ausente dos serviços públicos, da garantia do cidadão. O cidadão no sistema neoliberal, cara. A minha questão, quando eu coloquei a questão difusa, Marcelo, eu não estava colocando tanto a questão das pautas. As pautas, elas são bastante claras. Tem a ver com o conjunto do modelo neoliberal e a resposta, então, a saída do modelo neoliberal é a privatização
privatização de tudo, inclusive da vida. Minha questão é difuso em termos de direção. Então aqui em São Paulo vai ter um ato em defesa do povo chileno. Eu não sei, parece que assim, é o grande mote, assim, eu acho que é uma letra do Jara, que é assim, o direito de viver em paz, cara. Quer dizer, a vida ficou infernal, cara. E eles cantavam isso nas manifestações. E isso é coisa pra... Não, eu só quero viver em paz, cara. É assim, eu só quero viver em paz, porque todas as necessidades do cidadão, das pessoas foram mercantilizadas, cara. A energia, a água, gás, transporte, saúde, aposentadoria. Não tem, cara, que não seja um inferno, que não seja, se não discutir na questão de mercantil, cara. Então, terrível. Então, quer dizer, a antítese de viver em paz é o inferno, né? Então, horrível, cara, horrível. Agora, eu não sei se caiu, cara, agora, assim, se caiu. Porque agora parece que teve uma manifestação, acho que a terceira marcha do milhão agora, tiveram agora em Santiago. Mais então, de 1 milhão. Então, teve o pico de manifestações, mas ele tá se mantendo constante aí, né? Não é fácil manter toda a energia no começo, mas o processo tá caminhando. Eu não sei se como não tem direção, cara, a CUT lá no Chile e os partidos que tiveram ao longo dessas 3 décadas de concertação, depois não sei o quê, não tem muita moral lá no movimento não, cara. Então, eu acho que os processos vai continuar. Eu não sei se é tão ruim assim uma saída repactuar, na medida que nós não temos uma liderança assim que rompa com o Estado burguês, essas coisas aí. Eu acho que mais ou menos. Será? Não sei, não vi. A frente ampla tá forte nessa porra aí. Mas será que tem um programa socialista de contraposição ao Estado burguês? Não sei se é um processo tão radical assim. Eu não vi nenhuma grande figura pública, entendeu? Eu acho que o movimento popular tomou até muito mais à frente que o movimento operário. Sim. Eu vejo lá com os colegas lá do metrô do Chile, que é uma empresa assim mais peliga. O pessoal fala assim, vamos trabalhar pra caralho, pra mostrar que nós somos eficientes. É que, querendo ou não, o discurso neoliberal, ele penetra muito, né? E principalmente em alguns setores, esse discurso pega mais com força, tipo, e essa questão, como a Ação colocou, da eficiência econômica, vamos mostrar que a gente é mais eficiente e tal, isso entra na cabeça das pessoas. Mas lembremos que o bagulho virou de massas com a greve geral, hein? Foi quando a classe trabalhadora entrou em cena. Então, mas agora não tá mais, né? Tá assim, tá meio diluído. Eu acho que essa saída da repactuação, ela pode ser uma boa saída, né? Claro que pegar o criminoso Piranha, o Sebastião Piranha, ele tem que ser condenado, cara, porque na repressão, os caras atiravam na altura do rosto, mas é justamente para produzir esse impacto psicológico nas massas, né? Você perder a visão, perder o rumo. Isso é pensado, isso aí é estudado, entendeu? Isso aí é um crime, é criminoso. E o Sebastião Pinheiro é o comandante. Isso aí é fascistado. O Felipe tentou amainar aí, mas não, cara, é fascistóide mesmo, cara. Isso aí não tem conversa, cara. Isso é repressão brutal. Os caras, carabineiros botando fogo em estação do metrô, usando táticas de tortura, sequestro. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus, terrível isso aí, cara. Então não dá pra brincar. É outro nível, né? É claro que a gente generalizou. Aqui no Brasil generalizou aí, depois aí do petismo, falando que tudo é fascismo, mas umas práticas de ultradireita, milicianas, fugindo do Estado de Direito totalmente, das convenções internacionais, e partiu tipo uma SAS, cara. Tropas de assalto, né? Não vai ser só mais o controle da população, mas vão partir para táticas de assalto sobre as massas, que o resultado são a ultraviolência, cara. Tipo bandos, assalto, tropas de assalto, bandos, ultraviolência, para combater a mobilização popular. Que foge de todos os parâmetros, caldeirão de Hamburgo, essas coisas. Não, senhor, né, meu? Mas nada que a gente não tenha vivido em junho, por exemplo, em 2013, entendeu? Assim, não, lógico. Não morreu 20. Não morreu 20, mas a gente teve algumas mortes no Brasil, não lembro exatamente quantas, acho que foi umas 3. E, por exemplo, a gente teve inúmeras pessoas que foram cegadas, cara. Inclusive aquele jornalista lá do Estadão que tomou um tiro no olho. Eu tô dizendo assim, em proporções menores. Cara, mas assim, o Caldeirão de Hamburgo, por exemplo, tem uma cena na Paulista que a gente ficou preso ali na Praça do Ciclista, no Caldeirão de Hamburgo. Lógico, a proporção aqui no Brasil acaba que não até pela duração também, não durou tanto tempo, né? Mas as mobilizações no Chile... Graças a Lenin, sei lá. Puta, não dá pra falar graças a nada, né? Porque eu sou ateu, não posso falar graças a Deus. Não dá pra falar graças a Lenin por causa daquele puto do Equador, sei lá.
Não, mas olha só, lá tem uma prática metódica no Chile que é a agressão, por exemplo, a uma parte do movimento do estupro das mulheres, cara. Eu acho que é aí pega diferente. Sim. Diferente. Tudo aí você vê nos manualzinhos mais escrotos, os manualzinhos, é isso aí, cara. Ataque às mulheres, né? Ataque a setores mais fraquinhos, velhinhos, na mobilização, escolhe, senta o cacete nos velhinhos, senta o cacete nas mulheres, entendeu? Acho que aqui é diferente, é mais violento, cara. O pinochetismo lá, as bases. Uma tradição tipo brasileira, compactuada, né, meu? Que o aparato de violência, cara, você vê que ele tava no Chile, não foi no Uruguai ou na Argentina, ele tá lá tinindo, tá lá e mostrou eficiência. O Chile, a transição foi mais pactuada do que no Brasil, né? Porque manteve a mesma Constituição, foi mais tarde. Isso, cara, é um absurdo. Que é isso, cara, um absurdo. Mas também avançou em alguns pontos, por exemplo, da condenação de alguns torturadores, né? O próprio Pinochet foi condenado na Corte Internacional, enquanto no Brasil não houve nenhum avanço nisso. Mas ele foi preso porque tava na Bacia das Almas, né? Tava já lelé da cuca. E surgiu um louco lá na Espanha, o Baltazar Garzón, né? Sim. Não, se ficar com os direitos básicos do serviço público, cara, nacionalização de alguns setores aí, cara. Só que o problema principal do Chile, que é a Previdência, é impossível estatizar sem você ter uma revolução praticamente, porque os fundos de pensão lá, os 5 fundos de pensão, eles são 80% do PIB, sei lá, é um bagulho monstruoso. Não, tem a mineração, né? Também Mas a mineração corresponde a 10% do PIB do Chile. Meu, são 5 ou 6 famílias que comandam o Chile, cara. É um absurdo. Uma delas é do Pinheiro. Uma delas é do Pinheiro. O cara tem uns 3 bilhões de dólares. O cara não deixa o dinheiro no Chile. É um absurdo um cara desse até ser presidente da república. Ele é dono da Latam. Ele é dono da Latão, né? Latão. É, isso mesmo. Fala isso não, cara, que de vez em quando eu viajo nele. Não, então, acho que a questão do Peru, especificamente, ela passa pelaquela discussão que a gente estava tendo sobre a questão da Lava Jato na América Latina, né? Mano, o Peru foi o caso um dos mais agressivos, cara. Fechou o Congresso. Mas foi fechado por cima, né? Não foi pela mobilização popular. Não, e é importante salientar que a Constituição peruana permite que o presidente decrete o fechamento do Congresso, né? É uma aberração jurídica, a gente pode contestar, mas tá lá, que é qual é o critério? Se o presidente tiver 2 moções de apoio negada pelo Congresso, ele tem o direito de fechar o Congresso e convocar novas eleições. E foi isso que foi feito, né? Quando ele queria fazer as alterações lá no tribunal, e aí foi negado, porque a maioria do Congresso peruano é fujimorista, né? Que é do ditador nipo peruano Fujimori, e que a principal líder da oposição ao Vizcarra, que é o Martín Vizcarra, que é o presidente do Peru, a Keiko Fujimori, tá presa por conta da discussão sobre a Lava Jato no Peru, né? E só para lembrar os ouvintes, o Peru atualmente é como se fosse o Rio de Janeiro da América Latina. Os últimos 5 presidentes estão presos, acusados de corrupção. É verdade. Preso. Alan Garcia. Do PT local, do AFRA. Enfim, a discussão tá em torno disso, porque que era ano que vem que a justiça ia julgar os recursos lá, com grande possibilidade de soltar o Fujimori, soltar a Keiko e soltar essa galera envolvida com a corrupção. O presidente decretou o fechamento do Congresso, o Congresso se rebelou, não aceitando sua dissolução e elegendo um novo, destituindo o Vizcarra e elegendo uma nova presidente, a Mercedes... Acho que é a Mercedes Araoz. Exatamente, Araoz. E a autoproclamação virou uma coisa comum na América Latina. Acho que durou um dia ela, né? E voltou. E o interessante de tudo isso é que o caso do Vizcarra no Peru, ele tem amplo apoio da população para dissolver o Congresso, e depois também tem a questão que as Forças Armadas também apoiaram a decisão do Vizcarra. Então acabou que o Vizcarra conseguiu controlar a situação. Não, mas o caso só de uma pitadinha, cara. Como essa guerrilha do Sendeiro Luminoso fez mal pra esquerda, hein, cara? Do Sendeiro Luminoso, explica aí, Marcelo. Porque, assim, as esquerdas no Peru, cara, vixe Maria, é o Olanta, o milico
Chico lá, cara, de direita lá, que tentou ser o Chaves peruano, mas foi pra direita. E foi que nem o Lúcio Gutierrez no Equador. Foi comprado. Então, cara, viu? Não tem assim uma alternativa, cara. É Keiko Fujimori, mano. A alternativa ao Vizcarra é Keiko Fujimori, velho. Não, mas calma aí. Também não é assim. Tem uma reorganização. O Peru é o país da piada pronta, né? Peru elege o Pepeca pra ser presidente. Ah, meu Deus. E cadê as forças de esquerda? Onde estão? Calma! A frente ampla lá deles ficou em terceiro. Quase foram pro segundo turno também. Só que tem um problema, que é o seguinte. Lá você tem o APRA como dirigente histórico da esquerda, né? Só que o Alan Garcia, esse último mandato dele foi o segundo, mas ele teve o primeiro lá em 89, 90, não lembro a data certa, que foi a mesma coisa que se o Lula tivesse sido eleito em 89. Só que ele teve uma guinada neoliberal já na época. Então a degeneração do APRA vem antes da degeneração do PT. Então chegou num nível mais extremo, né? O APRA hoje é um partido bastante neoliberal. E aí gerou um vazio e está se reconstruindo a esquerda lá. Mas a esquerda, né, setores lá da frente esquerda, frente ampla, não lembro o nome local, participou das mobilizações pelo fechamento do Congresso e dirigiu praticamente as manifestações, né, disputou com o Vizcarra. E o Vizcarra foi um cara que se localizou muito bem, porque ele viu a devastação, foi muito mais ampla a Lava Jato lá do que no Brasil, né, como o Bruno citou, e ele se localizou e botou pra fuder, porque assim, como que os fujimoristas vão ter moral pra falar de corrupção? Impossível, jamais, né? É tipo o PSDB dirigir mobilização contra a corrupção. Possível, né? E é difícil você conseguir setores mais à direita do que o fujimorismo lá, porque, Fujimori tem uma ditadura lá, né? Então, lá já é praticamente a extrema-direita que tá completamente envolvida nos escândalos de corrupção e dirigindo o Congresso. Então, o Vizcarra se localizou muito bem ali, mas não é um presidente muito popular também. Ele teve o apoio popular para fechar o Congresso, mobilizações grandes de rua, mas a esquerda se localizou bem ali. A Bolívia eu acho que é o processo político que a gente tá vivendo mais forte, né? Que traz memórias mais ruins, assim, acho que pro continente latino-americano. A gente tinha o governo do Evo Morales, que foi eleito em 2006. 2005, né? Assumiu 2006. Depois de ter ganhado a eleição em 2002, vale lembrar, e foi roubado. Desde então, na era Evo Morales, a Bolívia vivia uma espécie de milagre econômico, né? A gente pode até discutir os fatores que levaram a esse milagre, que todo milagre é passível de ser destrinchado. Mas a média de crescimento da Bolívia é de 5% ao ano, é totalmente fora da curva do continente latino-americano na última década, e uma inflação a 2%, que foi a inflação de 2018. E o governo Evo foi marcado por algumas questões no âmbito internacional, a exemplo da nacionalização dos hidrocarbonetos, que afetou inclusive a Petrobras, né? A gente lembra da discussão que o Brasil depende bastante do gás boliviano, e o Evo fez a nacionalização dos hidrocarbonetos e afetou algumas plantas da Petrobras na Bolívia. Mas enfim, o governo também atuou num contexto de crescimento econômico durante esse período e teve um amplo apoio da população. Ele não poderia se reeleger, ele aprovou uma mudança constitucional que permitiu que ele se reelegesse. Não teve nenhuma mudança da Constituição, não. O Tribunal Constitucional deu um parecer favorável. Você tá falando de agora, eu tô falando desde o primeiro mandato dele. Ah, tá. Em 2009 foi feita uma nova Constituição, e aí ele foi para mais 2 mandatos, ele estava no 3º mandato, e aí ele não poderia se reeleger mais. E aí foi feito um referendo em 2016 que ele tentou suspender as barreiras de reeleição e deixar reeleição indefinida. Ele perdeu a reeleição, esse plebiscito em 2016, e agora em 2018, né, para 2019, ele entrou na justiça e o tribunal autorizou que ele concorresse mesmo sem ter sido aprovado no plebiscito. É basicamente o que nos levou à situação de crise
crise política na Bolívia, porque teve a eleição, o TSE de lá fez a apuração, estava mais ou menos com 80% de apuração, indicava que ia ter segundo turno, o TSE suspendeu a apuração, no dia seguinte voltou a apuração, estava com um pouco mais de 90% e o Evo Morales ganhava no primeiro turno as eleições. Isso gerou uma reação, principalmente à direita, contra o governo do Evo Morales, e que desencadeou toda a ebulição, os protestos e tudo mais. O Evo Morales concordou em convocar novas eleições, pediu a auditoria da OEA. Aí a OEA já tinha ido pro breve. Aí a OEA falou que as eleições tinham grande chance de ter sido fraudada e que provavelmente ia ter segundo turno. Ele tentou convocar novas eleições, a oposição não aceitou, até que o Calimán, o pronunciamento do Calimán, que é o chefe das Forças Armadas bolivianas... Quem conhece Shakespeare vai fazer uma analogia com o Caliban, mas enfim, vamos lá. Sutilmente convocando o presidente a renunciar ao cargo de presidente da República. E dentro das mobilizações teve a quartelada das polícias, a se negar a reprimir. Inclusive o Evo perdeu uma base de apoio deles, que era a questão da capital, né? Que ele sempre teve maioria, as mobilizações foram fortes na capital da Bolívia também. Enfim, o Evo se exilou no México e agora estamos discutindo se é golpe, se não é golpe. Já houve uma autoproclamada também na Bolívia, a Jeanine Áñez, e vivemos a era dos autoproclamados na América Latina. Primeiro que a discussão de se é golpe ou se não é golpe é uma discussão com o Marcelão só, porque né, o conjunto da esquerda caracteriza como um golpe de Estado clássico aquilo ali, né? Mas o Evo fez muita merda, ele abusou do direito de fazer merda também, né? Puta que me pariu. Primeiro ele chama um plebiscito, perde o plebiscito e caga pro resultado. Aí depois ele frauda a eleição. Gente, não vamos ser hipócrita, né? Porque quando aconteceu a mesma coisa em Honduras, a gente falou que foi fraude. Foi fraude. Que em Honduras foi isso, né? Quando teve... Foi fraudes. Lógico que foi fraude, cara. Tu tem tá com 87%, se não me engano, e tá com 7% de diferença. Aí, de repente, paralisa no dia seguinte, volta com 94%, com 9,5% de diferença, só faltando o voto das áreas do Evo Morales. Pelo amor de Deus, né? Isso foi uma fraude deslavada, né? E óbvio que ia gerar descontentamento. E tem todo um processo aí, uma merda mais estrutural, né, do Evo Morales, né? Do desgaste com os próprios setores indígenas por causa do modelo extrativista, né? Desde a marcha aqui lá dos indígenas que ele reprimiu. Para além disso, também teve um modelo... Ele pactou com a direita, né? Ele tinha quase 100% do Congresso, né? A direita pegou e se rebelou de maneira meio oportunista depois de 2016, que o Evo Morales perdeu o plebiscito, mas antes era tudo pactado com Santa Cruz e bonitinho, porque depois que teve o levante, né, com a tentativa de golpe de Estado lá em 2008, ele não fez... Média Luna, né? Ele não fez que nem o Chaves, que botou pra fuder em cima dos golpistas depois. Ele mediou, manteve o exército intacto, pactou com a direita e tal. E aí isso aí deu merda depois, né? Ele fez que nem o Lula, né? Ele criou a cobra que picou ele depois. Esses movimentos aí de Santa Cruz apoiavam o Evo antes. Aí teve até uma candidatura... Nossa, o Evo só fez merda. Mas, enfim, voltando pra questão da economia. Ele fez a mesma coisa que o Mujica fez autocrítica depois, mas não mudou nada. E o Lula fez no Brasil, que é incentivar o consumo, né? Ele criou uma classe média consumista, individualista, inclusive indígena, né? Os cholos. Só para ter um dado aqui que eu levantei, o Evo assumiu a Bolívia com 63% da população abaixo da linha de pobreza. Atualmente, 35% da população boliviana está abaixo da linha de pobreza, é um dos países mais pobres da América Latina. Tem um programa lá que é o Economia Plural, muito inspirado no programa Bolsa Família, implementado no Brasil pelo governo Lula. Então, mas seguindo, teve uma fase, né, que foi uma consequência da Guerra do Gás lá, né, contra o Sanches de Lozada, que derrubou o governo e colocou o Carlos Mesa, que foi o candidato agora da oposição, como presidente breve, também foi derrubado na época, e ficou um juiz lá até o Morales assumir, e aí nesse rescaldo ele fez nacionalizações da água, do gás, mais recente, mas já faz vários anos, né, ele fez uma reforma meio
meio que reestatizando a Previdência, que era meio fundo de capitalização lá também. Mas ali já foi com bastante pressão das massas. Com greve geral e tal, da COB já se distanciando do governo também. Mas criou uma classe média chola ali, indígena, nas cidades, que consumista, né? La Paz hoje em dia é tipo São Paulo, né? Não é mais aquele cenário indígena empobrecido que se tem, né? Porque a Bolívia era o país mais pobre da América Latina, da América do Sul, né? É o cenário de shopping center, consumo, restaurantes. E essa galera, eles não querem saber do Estado, né? Querem empreender. E aí fudeu a porra toda, aí deteriorou, e aí eles querem o quê? Plantou a cova. Era pra ter uma via meio argentina, né? Do Carlos Mesa assumir que nem um Macri e não ter base econômica mundial pra poder ter uma recuperação da economia e talvez cair depois, mas o Evo Morales fez essa merda aliada aí, né? Porque o candidato da extrema-direita lá, acho que é um chinês, não lembro, ele teve 10% dos votos, se não me engano. Talvez até o Morales ganhasse no segundo turno. É possível, porque ele ficaria muito perto ali. Mas com essa merda toda, estourou uma rebelião que foi completamente capitalizada pela direita e que era majoritariamente os setores de classe média alta, ainda que tivesse indígenas no meio, né? A COB e as confederações indígenas lá não apoiaram as mobilizações de direita, a COB chamou a renúncia do Morales porque eles estavam com o sindicalista sendo sequestrado, com familiares ameaçados, com sede de sindicato incendiada. Eles largaram, né? Mas estão participando das mobilizações contra o golpe agora. E a polícia não só se aquartelou, se aquartelou no primeiro dia, mas dali pra frente ela se juntou com as manifestações e começou a queimar prédio também, né? E o exército, ele teve uma posição, entre aspas, isentona no começo, falar, Evo Morales, renuncia aí pra manter a ordem e tal, mas ela se negou a reprimir, mas agora tá botando pra fuder, né? Então, porra, isso aí foi um golpe de Estado deslavado. E a casa do Evo Morales foi incendiada, da irmã dele, nossa senhora, foi uma desgraceira. E aí teve essa renúncia aí. Um dos eventos mais emblemáticos, né, é o da prefeita de Vinto, que é a Patrícia Guzmán, que foi presa lá, cortaram o cabelo dela, pintaram ela toda de vermelho, aquela coisa bem... Me lembrou muito a Cersei lá no Game of Thrones, né? Enfim, aí depois é que ela consegue ser resgatada e tudo mais. Então, essa direita, é interessante isso, eu tava até vendo o Bob Fernandes, né, falando um pouco, comentando um pouco das notícias na Bolívia, que o golpe na Bolívia, ele tem apoio amplo no Brasil, né, setores do governo brasileiro apoiando o golpe na Bolívia, como também setores da igreja evangélica, porque uma das coisas da direita que tá dirigindo o processo do golpe contra o Evo Morales na Bolívia é justamente a questão religiosa. É tanto que a Janine Áñez, que é a autoproclamada presidente da Bolívia agora, ela tava dizendo que a Bíblia voltou ao Palácio de Queimado, né? Que é a sede do governo boliviano. Lembrando que o Morales chamou o Bolsonaro de hermano, né? Nível da capitulação. Tá vivo aí, Marcelão? Não, tô vendo aí certas cargas d'água aí, passando um pano pro Morales aí, que vocês estão fazendo. Bom... Coloque seu ponto de vista aí, vamos lá. É a sua vez, a sua hora. Vamos começar lá pelo governo do Goni de Lozada. Goni de Lozada caiu lá no meio da guerra do gás, com 60 homicídios. Aí chegou um momento que o exército falou assim, meu amigo, nós não vamos participar mais dessa putaria não, o bagulho tá indo pro saco. Olha, você vai ter que renunciar. É a mesma coisa que a Força Armada faz em 2000 no governo do Goni, fez na questão do Evo Morales. A mesmíssima coisa, mas nós não vamos mais reprimir, o país está a ponto de uma ruptura violentíssima e nós não vamos mais reprimir o povo. A mesma coisa que o Morales matou 60? Hoje, fizeram no governo do Goni, ninguém chamou de golpe. Vitória do movimento popular boliviano. Aí assumiu Carlos Mesa, ele participou da guerra do gás, ele é corresponsável pelos 60 assassinatos, genocida, participou, assumiu o governo.
Foi um governo breve mesmo, mas ele estava lá, assumiu o governo e era responsável pela morte. Assumiu depois o Evo Morales e deixou esses caras aí tudo livres, os responsáveis pelos genocidas aí, tudo responsável, tudo, deixou tudo solto. Então, quer dizer, desse primeiro período nós tivemos a mesma movimentação das Forças Armadas, ninguém falou que era golpe. Agora foi botado aí... Mas não mataram 60. A sucessão de se chama de erros, eu acho que era um projeto hegemônico, ditatorial do mais mesmo. Era isso mesmo o projeto dos caras. O Evo Morales assumiu, quando ele assumiu não tinha reeleição, aí mexeu, teve reeleição, fez a primeira reeleição. Na segunda reeleição, esse terceiro mandato dele foi extremamente dúbio a interpretação. Ele pegou uns buracos da Constituição e conseguiu fazer a sua segunda reeleição. Até ali o apoio dele era razoavelmente alto, chegando na casa de 60%. Aí ele não satisfeito... 60% não é razoavelmente alto. Ele emenda uma terceira reeleição, cara. Tenta dar o golpe lá na Constituição. Ele fala que é um direito humano dele. Foi ridículo. Dá um Pelé na legalidade. Agora, cara, ele fez o plebiscito, perdeu o plebiscito, usou um Gilmar Mendes pra canetar O Gilmar... O Gilmar Mendes não, mas na verdade o cara mais subserviente, o Moro boliviano, inclusive tá preso lá, né? Os caras pegaram ele, o presidente do STF tá preso lá. Aí o Evo Morales falou assim: autoriza a minha candidatura. Passando por milhões de votos, a popularidade do Evo Morales começa a cair, cara, a partir desses golpes aí que ele deu. E chegou agora, cara, nessa eleição, onde tava a burguesia falando assim: o Estado é meu, eu sou a classe social determinante, eu tenho a bandeira democrática, os meus candidatos são cerca de 55% do pleito, eu vou perder a eleição? Roubada? Então... eles, com toda a razão do mundo, cara, a burguesia responde violentamente ao golpe do Evo Morales. E fala assim: a burguesia não tá em minoria na sociedade, ela tá em maioria, tá com a discussão democrática. Não tinha jeito pro Evo Morales, assim, a não ser o projeto maluco dele dar um golpe nas eleições. E o Felipe botou aqui, deu golpe. O golpe tá com o Evo Morales, cara, não tá naquela... burguesia crucenha, que o Evo Morales próprio reanimou os caras, cara. Reanimou os caras estavam mortos até 2016, e os caras tem a pachorra de lançar Carlos Mesa, cara, um genocida que tinha que estar preso. Se o Evo Morales prende Carlos Mesa porque ele é um assassino, nem isso os caras tinham. Ia ter que usar o pastor coreano, viu, Felipe? O cara é coreano, particularidade da Constituição boliviana. Mas o pessoal aqui, que eu peguei muitos textos, diz que o Evo Morales deu muita força pro pastor coreano. Evo Morales deu Sim, todas aquelas relações que, tipo, o Estado brasileiro tem com Edir Macedo, foi o Evo Morales que fez na Bolívia também, cara, com o movimento evangélico ascendente. Na África, os caras estão metendo porrada já, expulsando esses caras, porque são bandidos. Até revolta contra a Universal já teve. Mas aqui na América Latina, os caras estão com a corda toda, cara. O Evo Morales também fez conchavo com esses caras aí. Agora ele toma uma cacetada bem grande e vai: golpe na Bolívia. Aí sai toda a esquerda brasileira. Golpe, nosso Evo Morales, nosso cacique, nosso indião, nosso caudilho. Tomou golpe. Eu vou lá no Aljaniá, chorar lá. Olha como a esquerda fanfarrando se reúne lá na Bela Vista, no ambiente boêmio lá do Aljaniá, apesar que é de luta, e vai tirar um comitê com relação à defesa do Evo Morales, cara. Qual um ser humano com dois neurônios, cara? Por isso que nós perdemos toda hora o debate social. Mas, Marcelão, nós não temos nem as bandeiras democráticas que a esquerda tá defendendo mais, cara. Que porra é essa? Não, mas vamos lá, com calma. Primeira coisa, organizar a ideia, assim. Eu respeito a sua opinião, mas eu não tendo a discordar dela. Eu também não respeito a opinião de vocês, cara. Porque não faz lógica, não tem sentido.
Quer dizer, o cara vem numa toada de golpes, aí tem a resposta da classe social antagonista, com maioria na sociedade. Ela tem a maioria na sociedade, cara, boliviana. Cara, mas aí por esse argumento, você pegaria uma revolução... E vocês acham que não foi golpe que o Morales não tava? O Morales quis dar golpe? É a primeira questão. Sim. Não, a questão é a seguinte... Sim, cara. Então, eu também acho. É o Morales. Não, então, mas... Morales. Mas não quer dizer que não teve um golpe depois. É justamente isso que eu ia falar. Eu acho que tem uma tentativa do Morales de se perpetuar no poder. E o Goni lá? Cara, o Goni matou 60, o Morales matou quem? Mas teve mais de 10 mortos. Não foi 60, mas foi mais de 10. Ele matou gente, sim. Matou. Mas isso não foi as Forças Armadas. Inclusive, toda essa ferramental que a polícia e o exército está usando foi comprado pelo Morales. Inclusive, as bombas de gás lacrimogêneo mais violentas foi comprado pelo Morales. Né? Ele estava acostumado a bater em índio, a destruir greve. Vamos comparar com o que está acontecendo agora, pelo amor de Deus. Agora e o conteúdo, né? Eu acho que assim, é aquela ação que eu e o Felipe tava colocando, assim, uma tentativa do Evo Morales de se perpetuar no poder. E eu acho que muito o reflexo da conjuntura latino-americana. Ele olhou pro lado, viu a questão do Equador, por exemplo. Olhou pro outro lado, viu a questão venezuelana. Olhou pro Brasil, viu a situação, por exemplo, da Dilma. O Lula colocou a Dilma como sua sucessora e ela foi derrubada. A situação argentina com a perseguição aos Kirchner e tudo mais. O Evo, ele sabia que isso em um momento ia chegar na Bolívia. E ele tentou se perpetuar na figura dele. Enfim, não encontrou... Aí você tá passando... Tentou se perpetuar. Não, dando golpe. Mas assim, não se compara, por exemplo, a essa direita, como vocês mesmo colocaram, boliviana. Primeiro, que é totalmente anti-indígena, que é a maioria da população boliviana. É um golpe racista, religioso. E eu tava vendo as imagens, por exemplo, do processo. E bárbaro, queimando casa de parlamentares. Só pra vocês terem uma noção de comparar. Isso é tudo conversa do MAS. Que conversa? Tem imagem, não é, tem cara. Vídeo. Para com isso. Tem vídeo. Perseguição a sindicalista. Mano, essas mobilizações foram fascistas. A gente tem lado, cacete. É isso que eu ia falar. Vocês têm lado, mas estão lá do Morales. Não, do lado dos sindicatos e dos movimentos sociais que estão sendo atacados lá, porra. Inclusive, o recuo da COB em relação a pedir a renúncia do Evo, ela tem a ver com isso, porque chegou a um ponto que a própria manutenção física da organização estava ameaçada e dos seus dirigentes. Enfrentou o Hugo Banzer, cara. Hugo Banzer. Um monte de tiranos da Bolívia. Não tem comparação. Até os caras da SS que o Hugo Banzer importou, a COB enfrentou, mano. Só que tá pacificado, né? Acostumaram com o cenário do Evo. É justamente isso. Ali você tinha, ao contrário... A coisa que o movimento operário devia ter feito aí. A burguesia sabe fazer. Estão tentando agora. A época do Evo Morales foi a época de maior paz na Bolívia, cara. A Bolívia já sofreu ao longo de sua história, que não tem nem 200 anos, que é 1825, a independência da Bolívia, 190 golpes. O Evo Morales, cara, tava fazendo autoestrada no meio das terras indígenas, cara. Mas ninguém tá defendendo o Evo Morales. Então você defende a Dilma, porque você fala que foi golpe? Não, mas eu leio o processo, de cabo a rabo, uma leitura do processo. Mas é justamente isso, não quer dizer que a gente não concorda. Por exemplo, a Dilma tava fazendo Belo Monte dentro de terras indígenas na floresta amazônica. Não escutava mais esses últimos mandatos dele, a reivindicação mineira, dos índios, de petroleiro, nada disso o Evo Morales fazia. Porcaria nenhuma. Perdeu a hegemonia na sociedade, cara, passa pra frente, recompõe. E Evo Morales não fez isso. A Dilma perdeu a hegemonia na sociedade até aí, então tinha que derrubar ela mesmo. Deixa os coxinhas derrubar. Tentou dar o golpe. Vê se nós estávamos fodidos se ela tenta fazer merda. É porque o nosso defensor aí, ó, o Vilas Boas, não cedeu. Vocês sabem disso aí, né? Ó, na boa, depois que o Marcelão chamou o Vilas Boas de nosso defensor, eu acho que tá na hora da gente encerrar essa gravação, porque pra mim já deu, pra mim já foi demais isso aqui. Tá bom, chega! Valeu, galera, obrigado aí pela escutarem a gente. E quem sabe logo mais voltaremos. Hein? Nos vemos em breve. Vocês vão se despedir aí? Não. Tô puto. Foda-se. Tô puto, foda-se. Adiós, beijo na bunda. Viva a democracia burguesa e as liberdades democráticas. Liberdade democrática com um sindicato queimado. Falou. Falou, gente. Um grande abraço, pitombeiros e pitombistas.
Caiu a ligação. Marcelão caiu? Caiu. Ele vai falar que é golpe. Deixa eu adicionar ele de novo. Vocês estão dando golpe em mim, cara? Sabia, falei que ele ia falar isso. Vocês estão dando golpe, cara. De repente, derrubaram a transmissão do Pitomba, cara. Vamos, a audiência quer um contraponto. A gente tá fazendo que nem as manobras de movimento sindical. Não, é manobra clássica. A mesa aqui sou eu, rapaz. A mesa aqui sou eu e eu derrubo quem eu quiser. Não, a mesa... É meu direito divino. Meu direito divino. Falar em mesa é complicado também, né? É meu direito divino derrubar o Marcelão aqui.